Porque ele foi, amigo, em um programa dar esclarecimentos sobre isso que aconteceu. E o programa nada mais é que é o Adivinha. programa Pânico da Jovem Pan. Meu Deus. Porra, não dá, né? A gente tenta fazer o trabalho da conscientização, né? Tenta. Eu tô falando. Gaiofato aqui, tá, sei lá, 10 minutos tentando falar, pô, vamos ponderar. E aí, Vamos com calma. Olá, internet! Estamos aqui mais um dia para trazer notícias fresquinhas e meio chorume. Muito chorume, na verdade, hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, fazer todo esse rolê que a gente sempre fala. E acho que é isso. Bora pro vídeo. É isso, Caroline Medeiros! Estamos hoje com um convidado maravilhoso, nem acredito. Eu tô emocionada, tô honrada. Bem-vindo, Gaiofato! Ah, para, gente. Muito obrigado pelo convite. Tô feliz aqui que a gente vai poder conversar muito sobre o chorume, falar sobre escala de trabalho. Queimei a pauta? Queimei a pauta? Não, perfeito. Pode ir. Vamos falar já aí. tá na thumb, tá no título, tá tudo certo. É isso, né? E não tem como falar de outra coisa, né? A luta pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho e principalmente também, né, pela visualização do futuro que a gente quer, que é a implementação da escala 1/365, a escala criada pelo menino Ney. Quem diria, né? Neymar fez uma pelo povo brasileiro, fez a primeira pelo povo brasileiro. Um grande depois exemplo caiu. Neymar Júnior. Um grande exemplo de lutador pela redução da jornada de trabalho. Muito obrigado, menino Ney. Obrigada, menino Ney. Temos que agradecer muito ao menino Ney. Mas é isso, gente. A gente trouxe o nosso amigo Gaiofato, vou chamar de amigo. Eu só vi ele uma vez, mas é meu amigo. E aí, Meus amigos. melhores amigos. Ontem tomou café aqui em casa, inclusive. E aí, a gente chamou ele para falar da escala 6x1. Mas vamos por partes, né, amiga? Vamos começar pela escala 6x1, porque a gente tá vendo muitos debates sobre isso. Também muita gente falando merda, tipo Léo Picon, né? Nossa. Esse daí podia ter calado a boca, ficar, ó. Se fosse só o Léo Picon, né? Mas assim, uma gama de arrombados apareceu e mostrou o chorume que se é, né? Porra, meu amigo. Então, o Léo Picon fez um textinho que todo mundo já sabe, lá falando que ele era contra a escala 6x1 e tudo mais. Aí ele apagou, daí ele colocou de novo, daí ainda tinha mais um textinho ali embaixo. Mas o que a gente quer trazer aqui é meio que uma novidade, né, amiga? Que você achou aí um textinho do Léo Picon. A gente queria que o Gaiofato reagisse, porque é incrível. Uepa! Porque a gente foi lendo aqui e eu fui ficando, mano, o que é isso? O Gaiofato vai ser incrível o Gaiofato reagir a isso. Feito. Porque, e assim, a saúde mental do Gaiofato assim, né? Gaiofato. Ficando triste, assim. Aí a gente se abraça, os três aqui, a saúde mental juntar dos três, já foi com Deus. Estamos falando de escala 6x1, né? Faz sentido falar mal de saúde mental também, faz sentido. Sim. Faz sentido. Mas antes, então, eu vou ler aqui o que ele falou lá no Twitter dele, que causou toda essa repercussão, toda essa polêmica, né? E foi o seguinte: a saúde mental, hein, galera? Vamos lá. Essa PEC com o fim da escala 6x1 me parece uma cortina de fumaça para algo, porque não é possível. Assim como taxação de grandes fortunas que fariam com que elas saíssem do país e depois serviria como pretexto para aumentar os impostos para todos. Isso não é novidade na história da democracia. Essas ideias populistas abordadas de forma rasa, no fim se tornarão piores para a população. São apresentadas de uma forma que parecem ser maravilhosas, gerando pressão por parte da própria população que será prejudicada futuramente. Porra, mandou o Lero Lero Generator pesado, né? Sim. Nossa, o suco ali do senso comum batido no mixer de maneira magistral. Impressionante. Realmente impressionante. Impressionante. Assim, pra surpresa de ninguém, né? Uma pessoa que nunca trabalhou na vida, né? Mas assim, não é o momento, sabe? Pra gente ter que lidar com esse tipo de situação, cara. Na moral. E mesmo pensando, né? Eu acho que é muito do senso comum. Se isso fosse o pensamento única e exclusivamente do Léo Picon, né? Tava bom, tava suave. Mas não é, né? Eu acho que esse tipo de pensamento é um pensamento que regula a maneira de como todas as pessoas têm olhado para essa política, têm olhado para esse processo como um todo, né? Então acho que fica muito evidente, né? É que fica muito contraditório, porque é isso, né? O Léo Picon não é exatamente alguém que passou muitos perrengues na vida, né? Que não passou aí muitos impropérios, né? Nunca teve ali grandes problemas, né? A não ser da ordem judicial de pagamento de direito trabalhista, porque já tem funcionária que tá entrando com processo contra ele. Pois é. Não, é isso, né? O problema do Mané é achar que só os pais dele fizeram um filho malandro, entendeu? Esse é o problema
problema do Mané. Esse é o Uhum. problema do Mané. Mas é isso, né? Acho que esse é o senso comum. E tava vendo aqui umas matérias que mostravam uma mansão dele, que tem piscina, estúdio, grafite e arte pop, né? Então, você fica meio assim, né? Pô, cara, será que você quer realmente postar isso? Não tinha nenhum relações públicas pra falar, Léo, não, desliga o telefone. Desliga, Exatamente. tira da mão, tira. Não, vai Inclusive, dormir. depois dessa fala dele, a Jade Picon se pronunciou. Não sei se você chegou a ver. Eu vi por cima que ela deu um fecho. Uhum. Fecho assim, né? Porque ela é muito preocupada com a classe trabalhadora, né, Ah, Garfato? veja, né? Acho que a gente pode dar o limite às coisas que tem limite, né? A gente olha e fala, pô, legal, né? Tipo, ok, Maneiro. maneiro, sim. Vamos Falou ser que- sinceros. Visualizado, sabe? Visualizado e Visualizado. reagido com positivo. Tipo, eu vi e ok. Só É isso. isso aí. Então, assim, é o que você falou, né? As relações públicas não tinha ninguém ali. Pra Jade Picon apareceu relações públicas da Jade, tá? Então, fale isso e ponto, né? Supostamente. Mas, vamos ser Supostamente. sinceros, a Jade só foi falar porque o irmão falou bosta. Porque ela não ia se pronunciar sobre isso jamais. Mas aí o irmão veio falar merda na internet, daí ela falou, porra, seu otário, agora eu vou ter que falar. Olha aqui, filha da mãe. Aí foi lá e fez o videozinho dela dentro do carro de, sei lá, 1 minuto pra falar, esse não é o meu lugar de fala, então eu vou ficar Mas eu quieta sou porque a favor. aprendi com meus privilégios. Que eu tenho que Aham. ficar quieta. Se eu não sou a favor, eu fico quieta. Ah, muito bom. Não, é o mesmo argumento, acho que a mesma linha de raciocínio que o próprio deputado Nicolas Ferreira também segue, né? Do tipo, não é porque. Ah, não, na verdade é justamente o contrário, né? Porque ele fala, não é porque eu não trabalho na escala 6x1 que eu não posso opinar sobre isso, né? Disse a pessoa que trabalha na escala 3x4. 3x4. 3x4 Nossa. e ainda fica fazendo videozinho mequetrefe na internet pra poder jogar terror na população, né? E aí eu acho que no final das contas, né, uma fala como a do Léo Picon, ela expressa muito isso, né? Muito de como o discurso vai sendo construído ao longo da história, né? De como o pensamento político vai sendo cada vez mais entendido como senso comum, né? Então, é isso que as pessoas pensam comumente, né? Só que acho que esse lance da escala 6x1, ela tem um tipo de impulso diferente na população, porque ela não é discurso, ela não é uma ideia, tá ligado? Ela não é uma parada que tipo, vou ser convencido. Não, ela é a realidade manifestada, né? Ela é a realidade da experiência, né? Não só da experiência prática, por assim dizer, como se fosse possível separar, né? Teoria e prática, ou pensamento e prática. Mas ela é a experiência de tudo isso, né? Do que a pessoa vive concretamente no trabalho e de como isso impacta a maneira de como ela vive a vida, né? Então, tipo, o fato dela não ter tempo de ficar com os pais, de não ter tempo de ficar com os filhos e de perder, né, esse contato com esse tecido social que regula a vida humana, que é o tempo. Sim. Que é o tempo. Então, acho que, inclusive por isso, né, que pessoas como o Léo Picon, por exemplo, que assim, senso comum, sabe? Tipo, é isso, é o suco do senso comum. Não tem essa dimensão. Não tem essa dimensão de experiência, por quê? Porque o tempo deles é um tempo vivido de uma maneira diferente e que, portanto, produz uma experiência diferente sobre a realidade. Então ele acha que ele tá certo, né? Porque na cabeça dele ele tá certo, afinal de contas, ele nunca trabalhou numa 6x1 pra poder experienciar isso, né? Pra poder experienciar a precarização do trabalho. A Jade Picon, aí eu já acho que é um pouquinho mais de bom senso, assim, né? De falar, talvez eu não devesse, talvez eu não devesse opinar polemicamente sobre esse tema, né? O Relações muito Públicas doido, falou. Porque, assim, ao mesmo tempo que É que ele também é muito novo, tem todo esse rolê, né? Mas a gente viu Não, também... Thaís, não, ele tem não tô 28 passando anos. pano. Não, tem 28 anos, Não tô né? passando pano. Calma, Tem calma. 28, não. Torcedores, calma. Deixa eu falar, caramba. Foi mal, perdão. Deixa eu perdão. falar mal. Ai, Deixa eu falar, eu vou chegar lá. Tá bom, vai lá. É que assim, eu não acho que faz sentido essa coisa de... é a experiência dele, e é a vida dele, ele é o senso comum dele. A gente viu essa semana também a Piovani se pronunciando, e ela fez um pronunciamento muito foda, tá ligado? Ela falou, cara, a minha vida é tal maneira, eu ganho um salário massa, eu trabalho 5x2, e só que é um outro tipo de trabalho e tudo mais, e eu não consigo entender as pessoas, os colegas em volta de mim que são contra a diminuição da escala 6x1. Ela falou horrores, assim, sabe? Então, assim, eu não consigo... Que eu ia chegar lá, vocês me julgaram antes da hora. Eu não consigo passar esse pano de tipo, a realidade dele é diferente, porque a da Luana Piovani também tá ligado? É que eu acho que o lance não é passar um pano e, tipo, legitimar
afirmar o que ele disse, Não, né? não, Como não. se isso Eu fosse entendo. verdadeiro e válido. Não, o que ele tá falando é uma coisa que não bosta. tem nada a ver com a realidade, porque expressa uma determinada visão de mundo, né? E aí eu acho que essa é a questão central, é entender que essas visões de mundo sobre a realidade, elas estão em constantes disputas. Então é justamente porque alguém vivencia determinadas experiências e vai ter acesso a determinadas formas de consciência, de pensamento, de contato com aquilo que é diferente, né? Ou com aquilo que não vai reforçar a sua visão, que permite que você tenha uma outra perspectiva, uma outra, mesmo fazendo parte de uma realidade em que você ganha muito, em que você tem um bom emprego, em que você não é afetado por isso, você consegue redimensionar essa experiência, né? Você consegue ver a situação por um outro prisma. E aí isso te dá uma outra capacidade, né? Te dá uma outra capacidade no sentido de visão mesmo, né? Não por ser capaz de fazer. Mas isso te dá uma outra capacidade de enxergar as coisas por um outro ponto, né? E que aí você começa a perceber as questões, né? Eu acho que tudo gira em torno de como a economia política está organizada, né? De como a visão que tenta ser passada como senso comum é a visão que é determinada por um certo senso produzido dentro da economia política, dentro de como a nossa política está organizada. Então você vai ver, por exemplo, o editorial do Globo, né? O editorial do Globo fala, não, quebrar a escala 6x1 vai quebrar a economia, né? Assim como se não fizer corte de gastos, vai quebrar a economia. Assim como se não fizer a reforma trabalhista, vai quebrar a economia. E aí isso fica, né? Isso fica buzinando a orelha da galera. Da galera. Garela é ótimo. Mas, tipo, isso fica assim, né? Buzinando na galera. Acho que conforme a gente viu a expansão de outros discursos, né? De uma proliferação maior, sobretudo nas redes sociais, de algumas outras visões de mundo, isso vai criando algumas fissuras. Isso vai criando algumas aberturas, né? Que aí a gente tem que explorar, que aí a gente tem que saber como lidar com isso, né? E aí tem outros casos, né, que, sei lá, tipo, acho que eu nem sei se eu consigo sentir muita raiva, nem nada, assim, eu só, no caso, por exemplo, do Léo Picon, assim, eu só fico pensando que é ignorância. Ignorância, tipo, não sabe do que tá falando. Não sabe porque tá inserido dentro de uma experiência, dentro de uma realidade, que ele não precisa passar por isso, né? E assim, ele não precisa vivenciar isso e tal. E no final das contas é isso, né? Tipo, acho que, não sei se a Jade Picon passou por experiências muito distintas, muito mais profundas, né? Mas eu tenho assim, eu tenho adotado uma postura um pouco mais light sobre esses temas, assim, Tô percebendo. sabe? Sim. Mas não é passada de pano. Eu acho que a gente ficar com raiva, dar risada, zoar, acho que faz parte, mas tratar o tema com lucidez. Sabe? Sim, Pra poder ver que, pô, acho que a experiência que ela pode ter passado mudou. Não acho que seja o caso. Acho que foi só uma aulinha. Contenção de danos. Contenção de danos, né? Relações públicas ali que fala, ó, Sim. se você não falar nada, você entra no balaio do teu irmão, porque vocês dois têm o mesmo sobrenome. Sim. E aí eu acho que é meio que isso que conduz, e não necessariamente a consciência de classe do socialismo científico de Jade Picon. Acho que não é isso. Jamais. Não é Acho que não temos a camarada Já Jade eu Picon. acho que é isso. Não, camarada Dê a Picon não é. ordem, Jade Picon. Não dê a ordem, Jade Picon. Não dê a ordem. Não dê a ordem. Fica Não de dê a boa ordem. aí, sabe? Vai fazer suas novelinhas, tá de boa, fica tranquilo. Mas assim, vamos lá então. Já que a gente já conversou sobre isso, agora a gente já sabe que não podemos julgar tanto o Léo Picon, mas vamos julgar sim, porque ele foi. Vamos julgar. Ele foi. Entendeu? É uma linha tênue. É sempre esse equilíbrio. tênue. É a que crítica entender. e a zoada. É isso. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Porque ele foi, amigo, em um programa dar esclarecimentos sobre isso que aconteceu. E o programa nada mais é que Adivinha. o programa Pânico da Jovem Pan. Meu Deus. Porra, não dá, né? A gente tenta fazer o trabalho da conscientização, falando. né? Tenta. Eu tô falando. Gaiofata aqui, tá, sei lá, 10 minutos tentando falar, pô, vamos ponderar. E aí, Vamos com calma. É isso. Não, eu acho que no caso. Peraí. Eu acho que no caso do Léo Picon só foda-se, entendeu? Eu acho que não importa muito essa elaboração sobre consciência e tal, porque, tipo, é isso. Ele tá ali na classe dele, ele tá ali na piscina dele, tá de boa, né? Então ele não tá muito preocupado. Mas eu só acho que essa ponderação vale pra gente não levar essa reflexão dessa forma pra outros lugares. Eu acho que, tipo, Sim. boa parte das pessoas defende isso por
ignorância. Não, com certeza. Lavagem cerebral, né? É isso que você falou. É muitos anos ouvindo aquela mesmo discurso de quebrar o país e tudo mais. Não, eu vou me refutar aqui. Eu acho que não é nem ignorância, eu acho que é só a ideia dominante de um tempo. E, tipo, é isso. O trabalhador, ele tem consciência do processo que acontece ao seu redor. Se ele não tivesse consciência, ele não perceberia a escala 6x1 como um problema pra sua vida. Então, não é, então eu vou reformular. Não é ignorância, é hegemonia. Tá. É hegemonia, é a ideia dominante de cada tempo. E aí se torna o senso comum, né? E aí você tem essa ideia, né, de que... Essa ideia, por exemplo, de não acabar a escala 6x1, pode ser boa pro Léo Picon, deve ser boa pra Globo, deve ser boa pras empresas, né? Imagino que seja boa. Aí qual que é a brisa? É fazer com que essa ideia, que é boa pra um grupo, ela é boa pra um grupo objetivamente, seja a brisa e a ideia que todo o resto vai defender. Vai defender como se fosse o seu interesse. Tem que se dar conta de como esses interesses estão organizados. E aí que entra, né? O capitalismo, blá, 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 né? Blá, 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 blá. Voltamos a ele, né? Que raiva, que raiva, que raiva. É sempre ele, é sempre ele. Mas vamos lá. Porque depois que ele postou esse negócio no Twitter dele, ele ficou putinho e ele seguiu postando, né? Ele falou: meu pensamento é esse. E se você discordar, você tem todo o direito de ser burro. Ele falou isso. Nossa, não, aí é realmente, então tá bom. né? Aí legal. Aí ele Aí, realmente. Não. Muito. Não, eu acho que isso que é foda. É a pessoa falar merda, bater no peito e falar: falei merda mesmo. Falei merda, olha aqui, ó. aham. E vocês que são Tem burros. orgulho. Tipo, é assim, eu acho que isso é o auge de um narcisismo bizarro, assim. De tipo, nossa, cara. Nossa, Mano, é uma sabe? coisa de. Eu acho que é uma coisa tão bizarra, porque é zero empatia, né, cara? Você não consegue se colocar no lugar da pessoa que tem um dia de descanso na semana. Eu, uma pessoa herdeira que descanso todos os dias da minha vida, não consigo imaginar como que é descansar um dia só. É uma Sabe? separação de realidade muito arbitrária, né? Mas aí, pensando, tipo, em como ele tá na sociedade, em que lugar que ele tá na sociedade, tá lá no topo, né? Você acha que alguém que tá lá no topo vai conseguir olhar para baixo ou tentar olhar para baixo, querer olhar para baixo e pensar nos outros? Não, que se foda. Ele é homem, branco, cis, herdeiro, tipo, foda-se o resto. Eu não quero pensar nisso. Eu vou no senso comum e é isso aí. E quem discorda de mim é burro. Porque se eu tô no topo e eu tenho a sua opinião, É uma brisa muito colonial, né? Eu acho que é muito interessante de ver como as relações capitalistas de produção acabam gerando, né, essa distinção muito clara entre um grupo e outro. E meio que esse grupo que tá em cima, né, ou que se imagina em cima, né? Porque nem todo mundo que, tipo, a pessoa ganha 20 mil reais, ela vai fazer parte dos 5% da população brasileira mais ricos que recebem melhor. Só que ela ainda é completamente empobrecida perto do nível de acumulação e de riqueza que grupos, historicamente, têm desenvolvido desde a colonização, né? Por isso que, olha como a ideologia é um negócio forte, né? Qual que é a ideia? Você separa, né? Você fala, ó, eu não faço parte disso aqui. Eu não faço parte desse bando de fudido, desse bando de merda aqui, porque eu tô, né? Porque vocês não sabem como é difícil chegar 11 horas da manhã na empresa do meu pai. Vocês não têm ideia! Vocês não têm ideia! O vocês Uber não têm ideia veio... como é acordar 9 horas da manhã, já tem um café da manhã pronto para mim que já foi feito. E aí eu tomar um banhozinho bem relaxante, assim, gostosinho. Colocar minha roupinha que não fui eu que lavei, muito menos passei, muito menos guardei. Vocês não E têm aí eu vou ideia. lá tomar um cafezinho, aí eu saio no meu carrinho importado e vou pro trabalho. Ai, vocês não sabem como é difícil. Mas é Pegar isso. um trânsito, sabe? A pessoa tem uma visão assim, ó. Tem uma visão assim completamente focada na manutenção da sua própria individualidade, da sua própria realidade, né? Tipo, acho que é o lance mais egocêntrico e egoísta que existe, né? Tipo, de você só vê a si mesmo. E a brisa da sociedade burguesa é essa, né? A ideia da meritocracia, a ideia do empreendedorismo, a ideia da vitória, do enriquecimento. Ela vai nesse caminho. Ela vai num caminho de você só conseguir olhar para uma experiência absolutamente individual, que é a sua, como se isso tivesse descolado de todo o resto, né? Como se você fosse uma bolha que existe fora das relações ao seu redor. Né? Sim, mas é isso que o capitalismo faz, né? Individualiza a gente, aí a gente acha que tá
E é Tá vivendo pra ali. isso, né? Porque essa retórica, esse discurso, de alguma maneira, reforça o lugar que as pessoas têm na sociedade de classes, né? Então você vai acabar sendo muito incentivado a pensar nisso, né? Sobrevivência. Cada um que se vire. E numa situação de economia política, né? Uma situação em que a exploração aumenta cada vez mais, né? Mais trabalhadores adoecidos, mais trabalhadores com menos condições de custear sua vida de maneira digna, menos recursos públicos disponíveis para poder garantir o acesso desses trabalhadores a serviços essenciais. Você tem um movimento em que as pessoas de fato entram no modo sobrevivência. Elas começam a entrar nesse modo de caraca, eu preciso me virar, preciso fazer alguma coisa, né? Só que aí entra o discurso empreendedor, entra o discurso isso, o discurso aquilo, o discurso coach, tananã, 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 que vai de alguma maneira tentar dar sentido para essa situação. Falar, ó, você não tá enriquecendo porque você não tá vibrando na frequência certa. Porque você não está acordando 4 horas da manhã, Pô, fazendo uma caminhada, uma corrida. tipo, sempre vai ter alguma coisa que vai ser o impedimento de você chegar a essa realização. Né? E aí, o que que esses discursos liberais, discursos coaches, né, tentam colocar? Uma insuficiência de si, né? Uma insuficiência própria, né, particular. E aí você vai adoecendo, porque se você não enriqueceu, a culpa é de quem? A culpa é sua. Se você não conseguiu se desenvolver plenamente, foi porque você não fez o curso certo, foi porque você não fez alguma coisa que deveria ter feito. E aí você não vê a outra dimensão do que está acontecendo, que é o fato de que a quem interessa não acabar com a escala 6x1. Né? Viu ali a fala do presidente da Associação de Restaurantes e Bares de São Paulo, falando que o fim da escala 6x1 é quebrar os restaurantes e bares. E é o presidente da associação que fala isso. E os garçons? O que eles acham? O que os motoristas de ônibus que trabalham em escala 6x1 acham sobre o fim da escala 6x1? Já parou pra pensar? Trabalhar a escala 6x1 dirigindo ônibus em São Paulo. Meu pai. Seu pai, né, Loucura, amiga? Meu pai era motorista de ônibus em São Paulo. É aí. Trabalhou uma vida inteira na escala 6x1, não via o meu pai. A gente tinha até uma piada interna em casa, que ele saía super cedo, tipo, 2 horas da manhã de casa. E quando ele chegava em casa, tudo que ele queria, ele só queria tomar um banho, pegar a jantinha dele e assistir o jornal. Você tira a vida da pessoa, literalmente. Aí ele sentava para comer, o Bonner falava, boa noite. E aí a gente ficava zoando com ele. Falava, boa noite. Que meu pai chegava em casa, era acabar o Jornal Nacional. Ele não conseguia nem assistir o jornal dele. Nem isso. Ele não tinha nada, sabe? Ele não tinha nenhum lazer. E era isso. Sinistro, Foi uma né? vida inteira. E, tipo, acho que mostra também o quanto essa lógica, ela arrisca a vida das pessoas, né? Ela arrisca a vida das pessoas pra poder enriquecer outro grupo. Por quê? Porque as empresas de ônibus em São Paulo, ninguém vai falar que os seus donos são pobres, né? Ninguém aqui vai falar isso. Tipo, a gente tem histórico aí de contrato de corrupção, de contratos milionários e tudo mais. Agora, quando o cara trabalha numa escala 6x1, dirigindo um ônibus, tá levando pessoas, e ônibus precários, ônibus que não passam por manutenção, tudo gira em torno da capacidade desses grupos que controlam esses meios de produção, né, esses veículos, essas coisas em grande escala, tudo atravessa os planos de enriquecimento privado, né? Tipo, vide aí, né, com certeza, né, todo mundo que a gente conhece que trabalhou em escala 6x1 trabalhou pra cacete, trabalhou muito. Vai falar que não enriqueceu por falta de trabalho? Pois é. Doideira, né? Eu acho isso muito forte. E aí é justamente isso que o Léo Picão foi falar lá no Pânico, tá? A primeira coisa que eu trago é a viabilidade disso, que foi meu questionamento. A gente fala de diminuir de 44 para 36 e a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. As pessoas pintam esse empresário como um cara que tirasse 44 mil por mês, tivesse auxílio paletó, avião e todas essas coisas. E não é a realidade. São pequenos empresários que sustentam o Brasil. Aí ele continua. Tô até anotando aqui, porque eu já ouvi isso tantas vezes e aí eu tô na resposta pronta aqui já. Nossa! É uma ideia que, no fim, quem seria prejudicado é o povo, veja bem, né? É uma ideia populista, porque você fala isso para uma população que sofre com ônibus lotado, falta de dinheiro, falta de presença do Estado, com um dos congressos mais caros do mundo. Ele falou isso lá na Jovem Pan. Queria muito, muito, muito perguntar para o Léo Picon se ele sabe o que é populismo. Eu também. Queria muito perguntar.
Eu também. A minha hipótese é que a visão de populismo dele é aquela visão que é tipo a gente viu em algum site escolar há 15 anos atrás. Populismo é quando faz as coisas pelo povo, populares. Legal. Uhum. Muito bom. Excelente. Pô, é engraçado porque existe hoje, de fato, uma questão que é a concentração de riqueza e de participação econômica dos empresários, né? Porque essa galera, tipo o Léo Picon, nesse caso aí, tá falando sobre como isso vai prejudicar o empresário. Mas qual empresário? Porque 75% dos CNPJs registrados no Brasil hoje, eu vi essa informação anteontem, são microempreendedores individuais. São MEIs. São MEIs que, em boa parte desses MEIs, você tem um funcionário registrado, que é o próprio que abriu a MEI. O próprio empresário. O próprio famoso empresário, né? Mas olha só como a ideia dominante tá aí. Quando ele caracteriza essa ideia de prejudicar o empresário, ele tá tentando fazer com que essa realidade, que é não é a realidade da maioria, não é a realidade da maior parte dos CNPJs. A maior parte dos CNPJs são trabalhadores precarizados que estão sendo contratados via MEI, porque não existe mais CLT. A CLT vem sendo solapada há muito tempo. E ela tem sido difamada também, né? Que é sempre isso. É o custo pro empresário, é o custo pra não sei o quê. E existe um custo pro pequeno empresário. Mas existe um custo pro pequeno empresário porque existe um monopólio. Porque quem consegue realizar e garantir esse controle, né? Essa concentração de capital, de riqueza e tal, são os grandes conglomerados. Então, tipo, o problema que afeta o fim da escala 6x1 afeta o empresário. Afeta qual empresário? De maneira mais aguda? O grande. Aí ele fala, o que vai atingir o grande empresário também é problema do pequeno empresário. Balela. É aquilo que eu havia comentado antes, né? É a visão de uma minoria e que afeta objetivamente e que tenta se transferir pra maioria pra falar, o nosso problema é o seu problema. E não é. E aí o Léo Picon vai falar, um outro argumento que a galera usa muito sobre isso é sobre prejudicar o pequeno empresário. E a grande questão é que isso é um falso debate. É um falso debate porque a maioria dos pequenos empresários não tem uma capacidade de gerenciar os seus negócios porque não tem crédito, porque não tem subsídio, porque não tem incentivo, porque ele paga muito mais imposto do que o empresário do agronegócio, do que os 17 setores industriais que tiveram a folha de pagamento desonerada. Então, tipo, ele tá muito mais próximo de se tornar um trabalhador da escala 6x1, o cara que tem uma padaria, que tem um mercadinho, que tem um pequeno negócio, do que virar um grande empresário. Tá muito mais perto, sabe? E aí, enfim, né, eu tô falando pra cacete aqui, eu não sei se era pro podcast. É porque dá raiva, por esse né? caminho. Não, pode falar. Não, Expurgo, fala. Mas acho que é só isso, assim. Acho que só tudo isso. Mas acho que é só tudo isso, porque... E é uma crítica engraçada, porque ao mesmo tempo ele fala um negócio que é a onerosidade do Estado brasileiro, né? O quanto o Estado brasileiro é caro. E olha que interessante. Existe, de fato, um setor do serviço público, sobretudo do alto funcionalismo público, que é muito oneroso. É um absurdo os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo votarem em 23 segundos o aumento do próprio salário em quase 40%. Parece piada, mano. Parece piada. Não, Foi o Nicolas que falou que ele não é que ele era contra, é que ele achava que o funcionário tinha que conseguir dialogar com o patrão. O diálogo incrível que seria, você poderia me dar um aumento? Não. Acabou a discussão. Aí podia ter uma outra. A gente podia trocar essa escala 6x1 para uma 5x2? Não. Pronto, acabou o diálogo. Acabou. Não é o funcionário que vota no aumento do salário dele como eles, né? Eu acho muito diferente. E o Nicolas, ele fez essa fala de, eu não acho, não é que eu acho ruim, porque ele foi regaçado pelos próprios seguidores dele. Sim. Tá? E fala, nossa, que decepção, não sei o que. Não, e eu acho que é muito doido, né? Porque acho que o Nicolas, ele faz um apelo a um discurso pretensamente técnico, que é o discurso que todos os grandes grupos da ideologia usam. Então eles falam assim, não, essa questão aqui do arcabouço fiscal é técnica.
É puramente técnica. É uma questão do número, da tabela, do Excel. Não tem nada a ver com política. Tanto que no videozinho mequetrefe que ele fez, ele fala assim, vamos falar sobre a 6x1, mas sem torcida. Por quê? Porque ele vai tentar fazer um apelo técnico. Só que acho que tem duas questões importantes. O primeiro é que esse apelo técnico, ele é muito ideológico. Ele é muito tipo, uma ideia. Porque você fala, é melhor pra economia. Mas o que isso significa? Quem que é a economia, sabe? Então tem esse aspecto que, no caso da experiência da escala 6x1, você não consegue mascarar. Você não consegue botar um véu de ideologia em cima, porque é muito concreto. As pessoas têm uma experiência muito real, assim, sabe? Então, você fala, cala a boca, mano. Nada a ver, porra. O cara que trabalha na 3-4 defendendo a 6x1. É isso! Tá ligado? É isso. A galera vê exatamente. isso. E o segundo é que o Nicolas não sabe nada, né? Esse é o segundo sabe. ponto de que, tadinho, né? Pegou ali o... Ele fez o vídeo uma hora, ele fala assim, a escala 6x1 precisa ser avaliada porque ela pode gerar grandes impactos econômicos, sociais e políticos para o Brasil, impactando diretamente a vida de milhares de brasileiros. Meu irmão, se não foi o chat GPT que escreveu isso, eu sou uma lapiseira. Não, na moral. Na moral. É muito vago, né? Muito ruim, vago. muito ruim, pelo amor de O que Deus. você tinha falado, amiga, que quis comentar sobre a escala 6x1? O rato Por favor, borrachudo? fale. Isso. Ele pegou e disse o seguinte: pessoal, queria propor um debate bacana aqui. Você é contra ou a favor do fim da escala 6x1? Por quê? Aí, entre parênteses, não, calma aí, que eu falo, você nem é o ponto Calma. ainda. Entre parênteses, por favor, sem debate político. Ah, porra. Mas ó, veja, mas veja, né? Mas veja. Ah, eu acho que eu tô muito chato, né? Eu acho que eu abandonei. É pra falar mal. Ah, porra. Tô brincando. Eu Todos ne- seus pontos. Não, é isso. Agora eu sou inimigo da diversão e da alegria, né? Me tornei. Não chamou você nesse podcast Que pra isso. saco, né? Que inferno! Pô, A gente te chamou para poder falar mesmo. Pra falar mal. eu imagino. Exatamente. Eu imagino que o rato borrachudo não seja um burguês, né? Eu imagino que ele não seja herdeiro, não seja um burguês. E eu acho que é o melhor exemplo daquilo que a gente havia comentado sobre senso comum. Então, por mais que a posição do Léo Picon ou do rato borrachudo pareça ser a mesma, elas partem de lugares e de experiências de realidade distintas, tá ligado? Então, tipo, porque a gente entra meio nessa, o debate político fica parecendo um negócio de torcida, né? Então eu acho que é nesse sentido que a galera tá pensando o debate político. E porque, né, nos últimos anos a gente viu que se tornou um pouco caracterizado por isso, né? Uma ideia, tipo, de defesa meio acrítica, um negócio meio torcida mesmo, né? De, enfim, toalha e coisas do gênero. Então acho que essa impressão, ela é uma impressão verdadeira. Ela é uma impressão que é verdadeira não porque ela é verdade, mas ela é verdadeira porque ela diz respeito à experiência que tem, né? Então, e aí é claro, a galera que já tá mais afiada nisso, né? Já tá tipo, se sei lá, 10 anos atrás você falava, beleza, sem política. É uma questão técnica. De novo, olha aí, é o discurso técnico. Né, você é a favor ou contra, apresente seus argumentos. Apresente. Sem usar política. Sem usar política, sem colocar política, né? E aí isso tá caindo em desuso, né? Porque não tem como não olhar pra isso. Enquanto... Tudo é política, né? E tipo, tá tudo, tipo, envolvido nisso, né? Tudo pode ser politizado, né? Tudo pode passar por essa análise, assim, que, no final das contas, a quem interessa dizer que isso é só um debate técnico e não um debate político? Aqueles que já estão no controle da política. Ai, gente, desculpa, me perdoa, gente. Não, eu me tornei um ser humano good vibes. O que está acontecendo, velho? Isso se chama muito capitalismo. Daí cansa o ser humano. Cansa Aí eu vai acho. mudando. Eu acho que eu dei o 180 na loucura, sabe? Eu fiquei tão maluco, que uma hora o meu cérebro ficou lisinho, como um peito de frango, sabe? A nossa ideia aqui, Gaio Fato, é isso. A gente gosta de trazer coisas políticas, coisas para debater, mas a gente também gosta de coisas que deixam o cérebro lisinho.
Sim. Que gostoso. Nossa, quando a gente traz umas fofocas assim, tipo, aquelas influenciadoras que se bateram, se esfaquearam, do nada. Nossa, Do eu nada. amo. Cara, é tão superficial. É tão Sabe? É umas incrível. pessoas que você nunca ouviu falar e que se Nossa, eu esfaquearam, adoro entendeu? fofoca de pessoas que Vejam eu esse nunca ouvi vídeo, tá aí falar. na timeline. Boa. Sim. Não, o próprio tema do Davi Brito perdendo 100 mil seguidores porque fez um story sensualizando no banho. Pra mim, isso é assim. Isso pra mim é o auge da humanidade. Eu acho que assim, esse é o Quer um apogeu. cérebro liso, sabe? Aham. Essa Nossa, esse assim latinha. pra mim é Uhum. o gigante de Rhodes da nossa geração, sabe? É tipo que Acho que a gente tem incrível. que chamar o Gaia Fato da próxima vez pra uma coisa bem fútil Bem assim, nada a fútil. Você ver. vem, Ele amigo? nunca Você ouviu vem? falar? Perfeito, eu acho ótimo, porque aí eu não vou conseguir comentar nada, né? Vai, chato, fala, chato. Vai, insuportável, fala. Não, Não chato, fala não. isso, não fala isso. Não é isso. A gente gosta de ajudar os nossos amigos a descansar, entendeu? A descansar a isso. mente. Pô. Sim, Trazer sim, uma coisa pra deixar o seu cérebro lisinho vai ser incrível. Vai sim. ser incrível. Ah, e eu acho que é isso. Acho que a galera que acompanha esse maravilhoso podcast também sabe que aqui é um lugar de diversão e informação. Não são coisas concorrentes, preste atenção. São duas coisas que caminham em paralelo. E a gente tá aqui, Oh, né, Uhum. discutindo, aprendendo, dando risada, né, e sentindo vergonha alheia. Principalmente nossa, vergonha muita. alheia, né? Geralmente é só isso que a gente sente nesse Exato, canal. muita dor física. Muita Sim, dor física. dor física. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada, Gaio Fato, pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e espero os próximos. Oba! Oba, Vai ter, vamos vai fazer ter. assim. Cérebro lisinho na próxima. Sim, sério, a gente promete, a gente Ó, promete. lisinho, lisinho, ó. Mas é isso, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar o sininho e ajudar a gente. O Apoia-se tá aí no cantinho. Ajuda essas duas garotas na criação aqui na internet. É isso, tchau. Tchau.